Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje 22 de dezembro. Estamos na semana que se aproxima o musical natalino, que será celebrado em nosso templo no próximo dia 25, sábado às 19h30. Você está cordialmente convidado a participar desta festa, que é a celebração do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não esqueçam, sábado, dia 25, grande celebração do musical natalino, que eu tenho dito aqui faz parte do calendário turístico de nossa cidade. Dentro de instantes estaremos ouvindo o presbítero Sidney, que esteve recentemente trazendo uma mensagem da Palavra de Deus para a nossa meditação. Portanto, continue conosco. Mas antes, vamos fazer uma oração de gratidão por esse dia que Deus está presenteando a cada um de nós. Pai, louvamos-te agradecidos por este dia que estamos recebendo como dádiva do Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Pedimos-te que tu continues a falar ao nosso coração através da tua inspirada palavra. Rogamos-te que tu abençoes a cada telespectador, a cada internauta. Rogamos-te também as tuas bênçãos sobre aqueles que estão, Senhor, passando por dificuldades, desempregados, alguns enfermos. Meu Deus, tem misericórdia. Vá ao encontro dos familiares também que estão enlutados. Pedimos-te a tua bênção sobre todas as famílias. Visita, conforta e consola cada coração nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Antes você vai ficar com o conjunto Embaixadores de Sião, que esteve participando do Jubileu de Ouro da nossa igreja no mês de novembro. Deleite-se com esta música. Eu pensei em me isolar.
Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isto leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Eu queria que todo mundo lesse agora comigo lá no telão. Por favor, bota lá, Gabriel. Por favor, de novo, vai ler todo mundo, a igreja junto. E vamos ler todo mundo olhando para o telão, irmãos, amém? Pode deixar a sua Bíblia aberta. Diz assim, pode colocar. E não, coloca lá. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, amém? Agora nós vamos para Gálatas, por favor, é umas folhinhas antes, Gálatas, capítulo também 5, Gálatas 5, 16 e depois o versículo 25. Todo mundo achou? Vamos ler. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Novamente, digo, porém, todo mundo olhando para o telão, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Agora o versículo 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora a igreja toda. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Podem sentar, irmãos, eu vou fazer uma oração. Paizinho querido, Tu és santo, Tu estás entronizado, a Ti é rendido todo louvor e toda glória. Senhor, nesta hora, nós repreendemos toda a armadilha do diabo, toda flecha do diabo, Senhor, arquitetada, planejada, nós como igreja, no nome santo de Jesus, repreendemos toda a maldade, Senhor, que queira vir atrapalhar este culto e essa mensagem.
Senhor, há pessoas que necessitam assim como eu, há pessoas que precisam assim como eu, que estão aqui na igreja, que também estão nos vendo em casa, no ambiente de trabalho, ou em qualquer lugar onde esse equipamento, Senhor, a mídia está indo, que precisa ser liberta pelo Teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, repreendemos toda cilada do diabo. Amém, 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 amém. Irmãos, no texto que nós lemos, nós vamos aprender como nós nos portarmos como verdadeiros cristãos. Aliás, nós vamos no finalzinho, a proposta que eu tenho nesta noite para os irmãos, é que no final a gente saia entendendo, e aliás são 3 requisitos que eu gostaria de trazer para a igreja. Aliás, são 5 temas ou 5 pontos que eu quero trazer para a igreja. Dentre esses 5 pontos, eu quero me deter mais profundamente em 3. Nós vamos ver aqui a natureza do Espírito, o Espírito agindo no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus agindo no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus e os seus ministérios, e o Espírito Santo de Deus agindo na vida do crente atualmente. Agora, eu preciso que os irmãos entendam algumas coisas que talvez não seja claro para os irmãos. Nós que fazemos seminário, ou alguém que já fez seminário, ou que está estudando num seminário, ou que adentrou no seminário, está estudando, ele tem por obrigação de estudar algumas matérias, certo? Algumas matérias. As das quais, eu vou citar algumas, não vou citar todas porque são muitas matérias, são muitas cadeiras que no curso de teologia fala. Mas uma das principais é bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, é estudar sobre a Bíblia, é estudar quem foram os escritores, quem os inspirou, ou quem escreveu, em que tempo foi, quantos foram, e aí vem a arqueologia da Bíblia e tantas outras. Também nós estudamos no seminário, se alguém quiser entrar, ou queira, ou tem vontade de entrar, é sobre a doutrina de Deus. O que é essa doutrina? É os atributos de Deus, é o caráter de Deus. São a personalidade de Deus, a forma como que Deus ele quer tratar conosco, para que seja mais visível e palpável e atingível até o nosso cérebro. Essa é a proposta, né, da doutrina de Deus no curso de teologia. Também nós vemos algumas matérias, entre outras é a cristologia, é a doutrina que fala sobre Cristo, seu Filho, a encarnação de Cristo, como ele nasceu, né? A humanidade de Cristo, a divindade, a vida terrena dele, né? A impecabilidade de Cristo, porque ele nunca pecou, a morte dele e ressurreição. Dentre essas, nós vemos, e é que nós vamos tentar agora falar para os irmãos, a minha proposta exatamente é ver não vou descrever, porque eu não estou num curso de teologia, mas eu gostaria que nós hoje saíssemos aqui, não vou dizer expert, mas pelo menos conhecedor e sabendo qual é a função do Espírito Santo. Nessa cadeira que nós pagamos, ela se chama de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, irmãos, eu penso que, e muitas das vezes, nós vemos o Espírito Santo errado. Nós entendemos, entenda o que eu quero dizer, irmãos, entenda o que eu quero anunciar. Muitas das vezes, por a Bíblia falar, por nós entendermos que colocarmos o Espírito Santo na terceira pessoa da Trindade, isso não quer dizer que ele é a mais fraquinha. Isso não quer dizer que ele não é nada. Isso não quer dizer que ele é só simplesmente a terceira pessoa da Trindade.
Muitas das vezes você pode até me dizer, Sidney, mas eu sei e nunca tratei isso. Eu concordo com você, irmão. Mas muitas das vezes, inconsciente, nós tratamos o Espírito Santo como realmente só a única pessoa, ou a terceira pessoa da Trindade, que há pouco poder nele. Nós pedimos a Jesus, nós pedimos a Deus, oramos ao Senhor Jesus, não há nada de errado com isso. Mas nós vamos entender que quem opera hoje, quem age hoje, é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? É o Espírito Santo que está na sua vida. Ah, é Deus? É Deus. É Jesus? É. Mas eles têm uma função diferente. Apesar de serem três em uma única função. E agora eu gostaria de trazer uma reflexão que os irmãos não vão esquecer nunca mais. Na história de Deus para com o homem, o que a gente pode ler, o que a gente pode entender lendo a Bíblia, é que no velho, no novo e o agora, existem três pessoas agindo em tempos diferentes. Vamos entender que Deus, Ele age no Velho Testamento todo o tempo. Todo o tempo você vai ver que Deus criou todas as coisas. E eu sei muito bem que em Gênesis está falando que a Trindade estava lá. Mas nós vamos ver a figura do nosso Pai, do nosso Deus, Ele agindo soberanamente, entre aspas. Nós sabemos que o Espírito Santo e Jesus aparece em algumas passagens da Bíblia como o anjo do Senhor e como o Espírito Santo atuando, nós vamos ver isso. Mas no Velho Testamento, a maioria das vezes quem age é Deus. Já no Novo Testamento, é como se Deus saísse de cena e agora mandasse o seu Filho Jesus para fazer esse papel. E Ele faz, com 33 anos de vida, Ele vem fazendo esse papel. 3 anos mais ou menos de ministério, Jesus vem operando milagres e vem falando daquilo que o Pai já estava falando sobre Ele. Entende? E quando Jesus sai de cena, quem entra? O Espírito Santo de Deus agora que atua em nossas vidas. Então nós vamos ver no Velho Testamento, aliás, nós vimos e entendemos agora que no atuar do Velho Testamento, Deus está agindo. No Novo Testamento, é o Senhor Jesus que está agindo. E agora com uma igreja, o Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, o Espírito Santo já agia no Velho Testamento. E é isso que nós vamos ver agora. A natureza do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa. Nildinho, você pode trazer um copo de água para mim, por favor? O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma influência, como muitas pessoas dizem. Ah, eu senti alguma coisa. Certa vez, uma moça da igreja, uma moça que trabalha comigo, ela disse, Sidney, eu estou pensando em aceitar Jesus. E eu disse, antes de você tomar essa decisão, eu gostaria de falar com você. Aí eu chamei ela para conversar e eu disse a ela algumas palavras. Eu disse, eu acho muito bonito, fico muito alegre, mas você tem que sentar e saber se você vai poder começar e terminar. Jesus, Ele dá esse exemplo quando a gente vai construir alguma coisa. E depois ele diz, olha, eu estou dizendo a mesma coisa. Veja se há possibilidade de você me seguir, começar a pegar a sua cruz e depois terminar. Porque senão vão dizer, olha, aquele outro ali entrou na igreja, começou tão bem, mas agora não é mais nada. E aliás, fazia coisas piores do que fazia quando nunca entrou na igreja. Foi aquilo que eu deixei certo para ela. E eu disse, olha, não é um friozinho na barriga, nem na espinha. O Espírito Santo não é isso. Não é uma influência. Ah, eu estou pensando alguma coisa, apareceu uma luz. O Espírito Santo é uma pessoa. E que nós vamos ver aqui que Ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele tem aspectos, ou Ele exerce... ele exerce funções de uma pessoa normal. Então, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Se Ele é divino, irmãos, a primeira coisa que a gente vai entender é que Ele é Deus. Se o Espírito Santo
não é uma influência como muitos dizem, e nós acreditamos que ele é uma pessoa, então ele é Deus, porque ele é divino. A primeira coisa aí para fechar, ele é Deus. O Espírito exerce atributos de uma personalidade, e a primeira eu quero dizer que o Espírito Santo, ele pensa. Se você abrir a palavra em Romanos 8, 27, vai dizer que e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então é uma função do Espírito Santo, da personalidade de uma pessoa, é de pensar, igual você, irmãos. O Espírito Santo, ele pensa. Ele não é influência. Ele não é um achismo. Ele pensa, uma das atribuições do exercer, um atributo dele, das atribuições do Espírito Santo, ele tem vontade própria. Se você for ver lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 11, diz, mas um só, é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então isso atribui o que, irmão? Vontade. O Espírito Santo pensa e o Espírito Santo de Deus, ele tem vontade própria. Eu gostaria que vocês gravassem isso. O Espírito Santo, ele tem vontade própria. E ele não só tem vontade própria, o Espírito Santo fala, irmão. Como fala com você, como fala comigo. Vamos ver lá em Apocalipse. Apocalipse 2,7 diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Então o Espírito Santo está falando até hoje. Até hoje o Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo tem uma coisa que poucas pessoas têm. Ele consola. E ele sabe consolar. E eu sei o que é isso. E muita gente sabe o que é isso. Que passou por muitas dores e viu o Espírito Santo consolar. E talvez você está em casa, né, e já passou por situações também que viu que se não fosse uma coisa sobrenatural, e eu digo que não foi sobrenatural e sim, mas foi o Espírito Santo que atuou na tua vida dando graça, se não fosse Ele, você já tinha perecido. Então o Espírito Santo, ele é consolador, e aleluias por isso. Lá em João capítulo 14, 16 e 26, o próprio Jesus disse assim, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador. Outro consolador. Era o papel que Jesus fazia também, não só de anunciar as verdades, mas de consolar o povo. E Jesus diz, eu vou mandar outro consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. Esteja com vocês para sempre. E lá no 26, o versículo 26, ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, o que o Pai enviará em meu nome. Aqui fica claro que o Espírito Santo, ele não só pensa e ele fala, ele tem vontade, mas ele é consolador. O Espírito Santo, ele consola, irmãos. O Espírito Santo, ele consola. Agora, por ele ser uma pessoa, o Espírito Santo tem sentimento e ele sofre. Você já parou para pensar nisso, que o Espírito Santo sofre? O Espírito Santo, em Romanos capítulo 8, 26, a palavra diz que mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele geme, ele intercede com gemidos, com sofrimentos, com angústias, com tristezas inexprimíveis, muitas das vezes inexplicáveis. É a ação do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. Esse é dos atributos, ou do exercer do Espírito Santo na vida, para que a gente entenda quem Ele é. O Espírito Santo, ele sofre. Ele sente tristeza.
O Espírito Santo sente tristeza. E quantas vezes nós temos magoado Ele, mas eu não quero me deter nisso agora. Mas em Efésios capítulo 4, 30, diz: e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados. Vou repetir para a igreja: e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados. O Espírito Santo de Deus também, por ser uma personalidade, irmãos, ele sofre resistência. Há quem possa resistir o atuar do Espírito Santo na vida dele. Quer ver uma coisa? Os apóstolos disseram em Atos 7, 51, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Atividade do Espírito Santo. Nós vimos a personalidade do Espírito Santo. Nós vamos ver agora a atividade do Espírito Santo. Em Pedro 1, 21. É função do Espírito Santo revelar. É função do Espírito Santo te avisar. É função do Espírito Santo revelar a igreja, a comunidade, a família. Segundo Pedro, capítulo 1, 21, diz: porque nunca, escute bem, irmãos, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo revelou a homens a palavra de Deus. Este é uma das atividades do Espírito Santo. E do que dizer, irmão, do Espírito Santo ensinar? O próprio Jesus disse isso. Lá em João 14, 26, diz: e esse ensinará a vocês todas as coisas. Quando Jesus está prestes a ir assunto aos céus, ele deixa declaradamente que uma das atividades do Espírito Santo é anunciar, revelar e ensinar o povo. Essa é uma das atitudes do Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha da nossa filiação. Que coisa linda, irmãos, sabermos que nós de si próprio não, mas o Espírito Santo é que revela a nós que nós fazemos parte, nós somos filhos de Deus. E isso nós vamos ver em Gálatas 4, 6, onde diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. O Espírito intercede por nós. Nós vimos isso em Romanos 8, 26. O mesmo Espírito intercede por nós. O Espírito testifica de Jesus. O próprio Jesus disse em João capítulo 15, 26, ele diz assim: e o Espírito da verdade dará testemunho de mim. Foi Jesus que disse isso. E o Espírito da verdade dá testemunho de mim. Uma das outras atividades do Espírito Santo é comandar a igreja, é de designar a igreja, é mostrar o caminho, o que ela tem que fazer. É comando dela, não é meu e seu, não é eu e você o que diz o que vai acontecer, é o Espírito Santo que te revela e que diz isso. É um comando do Espírito Santo. Essa é uma das atividades do Espírito Santo. Em Atos capítulo 16, você pode ver no 6 e no 7, ele diz: impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Os apóstolos não podiam pregar porque foram impedidos pelo Espírito Santo. Irmão, você já parou para pensar que tem momentos que você não vai pregar porque o Espírito Santo não quer que você pregue aquela pessoa ou aquela outra, ou em qualquer outro canto? Essa é uma comanda do Espírito Santo, porque falou e é bíblico. Nós vemos o exercer do Espírito Santo como personalidade. Nós vimos aqui a atividade do Espírito Santo como uma igreja, e nós vamos entender agora, o Espírito Santo, ele possui atributos divinos. Ele não só é aquela terceira pessoa da Trindade,
E eu sei que quando a gente diz a terceira pessoa da Trindade, ou a gente ora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sei que a gente está considerando todos igualmente, e realmente são. Mas como eu disse, muitas das vezes nós agimos como se ele realmente fosse uma terceira pessoa, de pouca importância. E não é isso. Nós vamos entender agora que o Espírito Santo, ele tem atributos divinos. Por exemplo, o Espírito Santo, ele tem eternidade, ele é eterno. Em Hebreus 9,14 diz, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. É uma atribuição dada ao Espírito Santo, que é dado ao próprio Jesus, que é dado ao nosso Deus Pai. É a atribuição do Espírito Santo. Louvamos a Deus por esta palavra que recebemos. Nós vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem. Espero em Deus, amanhã, se Ele assim nos permitir, nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. E não esqueça, neste dia 25, sábado próximo, o musical natalino. Venha com a sua respectiva família participar desta festa de aniversário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade que é apenas uma data simbólica, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É apenas uma lembrança de que um dia o mundo recebeu o maior presente, a maior dádiva de Deus, que foi o seu Filho Jesus Cristo ter nascido e ter padecido naquela cruz para a remissão de todos os nossos pecados. Até amanhã.